Jeremias 33, 3. Vamos lá? 33, 3. Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E quantas pessoas dizendo, pastor, eu creio nessa palavra, mas comigo não está funcionando. Quantas pessoas estão clamando e Deus não está respondendo? Porque verdadeiramente, nem sempre nós entendemos como Deus responde. Verdade, pessoal. Às vezes Deus não responde como nós pensamos que Ele iria responder. O pessoal conta um caso que o homem estava morrendo afogado. Vocês já ouviram isso várias vezes, né? Só ilustração só. Não é piada não, só para você entender. Como é que Deus responde? Esse homem estava morrendo afogado e ele clamou, Senhor, envia o socorro, Senhor, meu socorro vem de ti, o meu socorro vem do Senhor. Ele acabou de falar, chegou uma pessoa de barco. Ele orou, obrigado, meu socorro vem do Senhor. Veio logo depois um surfista, vamos na plancha. Ele disse, não, meu socorro vem do Senhor. E aí veio um homem, veio o helicóptero da defesa civil, jogou a corda para ele, disse, meu socorro vem do Senhor, ele morreu. Morreu, chegou no céu e disse, Deus, eu não entendo, eu pedi o socorro, por que o Senhor não enviou? Ele disse, eu enviei. Enviei o barco, o surfista, e enviei o helicóptero. E às vezes nós também não entendemos como é que Deus responde. Olha como é que Deus responde, Salmo 107, essa é uma das maneiras. Salmo 107, versículos 19 e 20, bem no meio da Bíblia. Salmo 107 é o Salmo, versículos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Deus enviou a palavra, irmão. Às vezes é uma palavra que vem, uma palavra que entra, uma palavra que toca. O missionário conta o testemunho de uma senhora lá no Meia, Rio de Janeiro, que ela tinha a bexiga riada, né, baixa, assim. Aí ela pediu ao marido, me leve na igreja. O marido, não gosto, mas tá bom, você está doente, eu vou te levar. Deixou ela na igreja e nem entrou. Naquele dia o missionário estava pregando e ele falou, olha, a Bíblia diz, entrai pelas portas dele com louvores. E ela ficou pensando, como entrar pelas portas? Se Jesus é a porta. E ele explicou, mas é aquela palavra que Deus fala, é aquela palavra que vem, e naquela palavra está a sua cura, naquela palavra está a sua bênção. Se Jesus, então aqui está a minha cura, e colocou a mão assim em cima. Quando voltou no médico, o marido não queria levá-lo de novo, tá bom, você está doente, eu tenho que te levar, mas meio encrenqueiro. Quando chegou lá, o médico examinou, falou com o marido, disse, olha, o que houve aqui, eu não sei, mas a bexiga dela é de uma menina, de uma mocinha a bexiga dela, está completamente restabelecida, é uma palavra. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios 1:18, Novo Testamento, fica atento, 1 aos Coríntios 1:18, diz, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, vamos lá pessoal, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra que nós pregamos, a palavra que você recebe, que eu recebo, ela tem o poder de Deus para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa libertação. Naquela palavra tem a bênção para a maternidade. Naquela palavra tem a palavra para a salvação do casamento. A palavra que vem para libertar, palavra que vem e mexe com você. Desculpe repetir tantos casos aqui, mas o caso do chinês, lembra o chinês? Empresário falido, arrasado, sem nada, estava ouvindo um pastor coreano pregar, e ele pregando disse, e Jesus disse, bom é o sal. Ele parou, o pregador não sabia o que Deus estava falando daquele homem, e no coração dele ele ficou, bom é o sal é bom é o sal, eu vou vender sal. Foi trabalhar com sal e se tornou o magnata do sal. A palavra tem um poder com ela. Nem sempre a palavra vem como nós pensávamos, às vezes ela vem até em forma de puxão de orelha. Isso aconteceu com Josué. Vamos para Josué, capítulo 1, porque eu preguei essa mensagem o dia todo, mas com personagens diferentes, tá? Eu não preguei o Josué durante o dia, não. Capítulo 1, versículo 10. Capítulo 7, desculpe. Capítulo 7, versículo 10. O Josué estava chorando diante dele, perguntando a Deus por quê? Por que o Senhor nos fez passar o Jordão? O Josué tinha sofrido uma derrota, ele tinha acabado de ter uma grande vitória, uma grande conquista, ele teve uma derrota para uma nação muito pequena, chamada Ai, tão pequena quanto o nome.
E o Josué chorando diante de Deus, falou: Deus, por quê? Por que Deus? O Senhor nos fez passar o Jordão? O Senhor vai nos envergonhar? O que as pessoas vão dizer do teu nome? E Deus então respondeu para ele e disse: então disse o Senhor a Josué, fique atento ao que Deus está falando, ao que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus fala. Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu conceito que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Coisa séria, pessoal. Isso aqui é para mim, é para você. Às vezes estamos orando em alguma coisa que Deus condena. Anátema é coisa que Deus condena, é coisa amaldiçoada. O Acã, ele pegou, quando ele entrou em Jericó, a maioria conhece a história, ele se apropriou de uma capa babilônica e de um pouco de ouro, e uma quantia de ouro e de prata, e escondeu na tenda dele, ninguém sabia. Mas a Bíblia diz que o pecado vai aparecer. O pecado vai nos condenar. Então, quando Deus dá uma palavra para mostrar que tem pecado, é para a pessoa não ser condenada. E às vezes ficamos chateados. Numa certa igreja, um pregador, entenda, ele tinha cometido um erro, coisa boba, não é? Há muitos anos atrás. Anos depois, perguntaram: mas não foi esse fulano que fez isso, Coisa boba, negócio de... como se muda de uma igreja para outra, um exemplo, o pregador, eu chego, recebo a direção da igreja: o senhor Jaime de Amorim Campos, o senhor acaba está sendo transferido para Uganda, lá na África. Eu disse: tá bom, eu vou. Mas eu achei esse microfone tão bonitinho, levei comigo. Mas o pastor Gabriel, meu substituto, eu tinha que falar com ele. Aí eu não falo, uma coisinha boba, né? Depois de tantos anos vai aparecer. Aí vai lá um dia, daqui a 20 anos, já pensou? O pastor Gabriel vai pregar lá e diz assim: pastor Jair, esse microfone é aquele que estava lá na sede? Rapaz, isso deu um trabalho, isso deu até uma auditoria lá na igreja, foi um levantamento tremendo, todo mundo queria saber onde estava esse microfone, ninguém sabia, disse que tinham furtado, tinha coisa, e está contigo. Parece coisa boba que eu estou falando, não parece? Não, o pecado te achará, irmão. Deus faz isso no livro de Números, não vou ler agora para você, número, depois ele coloca para mim, se não me engano é 32, 35, 23, 35, depois ele confere para mim. E vai achar, o pecado vem. Então Deus está dizendo: Josué, tem pecado no meio de vocês, e às vezes tem em nós, é uma coisa que Deus condena, que guardamos, é uma paixão, entenda, é um desejo errado, é uma mágoa, desculpe repetir, é ódio, é mágoa, e está ali, e você começa a orar e não tem resposta, e Deus então usa um pregador, usa uma pessoa como agora, para mostrar: se não for tirado o anátema, Deus não pode operar. E às vezes o pecado não é como eu falei, depois do Josué vem os juízes. Ele pegou ali para mim, está ali, ó, eu troquei só o versículo, bota lá para mim. E se não, Números 32, 23. E se não fizesse assim, eis que pecaste contra o Senhor. E sabei que o vosso pecado vos há de achar. Porque o pecado vai te achar, porque aquele pecado vai ser o impedimento para Deus operar. Foi o pecado de Acã que impediu Josué de vencer. Às vezes é o pecado, irmão, do ódio, da mágoa, do ressentimento, da revolta, do pecado escondido. Às vezes uma coisa que não existe para Deus, pecadinho ou pecadão. Errou, tem que confessar, para que ele seja pagado. E vamos ver que a vida não é o pecado como nós sabemos. Juízes capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. O que eles fizeram que parecia mal? Às vezes o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que eu sinto, o que eu desejo, não é mal aos meus olhos, mas às vezes é mal aos olhos de Deus. E o que eles fizeram não é nada demais. Nós vamos ver isso aqui, muitos conhecem a história. Mas aquilo atrapalhou. Por 7 anos eles ficaram nas mãos do midianita. Não é que Deus os deu, Deus não pôde protegê-los. Durante 7 anos eles foram escravizados, humilhados. Olha aqui o que diz: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Loucura deles. Jesus fala em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Ele vai colocar ali, ó, no Salmo 127, versículo 1. Ele vai colocar, eu leio com você: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho
os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E eles guardavam o que eles produziam em cavernas, em covas, mas não funcionava, porque o inimigo vinha e descobria tudo. Diz, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Olha o que faz o inimigo na vida de alguém, do território. O inimigo na vida de uma pessoa faz a pessoa empobrecer financeiramente também. Quantas pessoas já andaram por cima e estão andando por baixo? Quantas pessoas tiveram tudo e não estão tendo nada? Outros não é financeiramente, empobrece fisicamente, só vivem doentes, enfermos, parece que estão com o sistema imunológico lá embaixo. Outros, moralmente, vivem tropeçando, caindo, pessoa pobre, entenda, quer dizer, não tem resistência, não tem como resistir ao inimigo. E outros espiritualmente, já oraram, falavam na língua dos anjos, cantavam em línguas estranhas, faziam verdadeiros poemas para o Senhor, mas hoje estão frios. Chegam até a criticar, eu era meio fanático, eu estava muito crente, crente demais. Não, você que está crente de menos agora. Devia estar crente, melhor estar crente demais. Não tem mais, não estou lendo a Bíblia, não tem, às vezes o que está acontecendo, falando, você já assistiu o filme tal? Já viu tal? O quê? Verdade. Mas todo mundo está falando sou evangélico, né? O que está acontecendo no mundo evangélico? Como no nosso caso agora, podemos falar, puxa, você assistiu aquele filme agora da vida de Cristo? Não me interessei, não sei o quê. E a pessoa está esfriando, pobre espiritualmente, está perdendo. Não é pobre de espírito, como Jesus falou, que o pobre de espírito é aquele que está sempre dependendo de Deus. Esse é bom, é bem-aventurado. Não é aquele que empobreceu porque não quis mais as riquezas da glória de Deus. Aí vem aqui a nossa mensagem. Assim Israel empobreceu muito por causa dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, não é porque eles queriam Deus, não. É como eu e você. Às vezes nós clamamos muito porque a barriga está doendo. Clamamos porque o bolso está vazio. Mas se passar aquela luta, nós não clamamos mais. Não, nós devemos sempre ter comunhão. Não clamar sempre é a mesma coisa, mas clamar pela presença de Deus, por um crescimento espiritual, pelo um avivamento na família, pelo um avivamento na nação, não é verdade? Por uma mudança na nação, sempre teremos motivo de clamar, de estar diante de Deus por algum motivo, por alguma coisa. Mas eles clamaram por aquilo ali, eles não queriam comunhão, mas Deus é misericordioso. Lembra, o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Ainda que você venha só para ser curado ou para ser abençoado, ele atende. Enviou o Senhor aos filhos de Israel um profeta, que lhes disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quando vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais ao Deus dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Pode estar acontecendo comigo, com você, em algum setor da nossa vida. Não é que estamos com medo, é que não estamos ouvindo a voz de Deus. É muito diferente. Não estamos ouvindo, porque se ouvisse, não teríamos medo. Porque a Bíblia diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E eu creio que Deus está comigo, sempre gosto de explicar, não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, é pelo que Deus diz, porque andamos por fé e não por vista. E ele diz, nunca te deixarei, nunca te desampararei. É verdade, o medo é uma praga. O Jó foi um homem muito de Deus. Domingo eu falei aqui do Jó o dia todo quase, que Deus falou a respeito do Jó para o diabo, observaste tu, meu servo Jó. Mas esse homem servo, o diabo entrou na vida dele, tirou todos os bens, tirou a família, destruiu, colocou doença do alto da cabeça à planta dos pés. Mas o Jó entendeu, e ele falou lá no livro de Jó, no capítulo 3, o Jó está antes dos Salmos, capítulo 3,
versículos 25 e 26. Eu já preguei várias vezes, mas o que Deus vai falar conosco, está falando hoje, no versículo 26, vai ser tremendo. Mas vamos começar no 25. O Jó diz no 25, porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Amigão, irmãzinha, o medo é uma porta aberta. Eu falei, já várias, tenho falado aqui constantemente, tem gente que tem medo de viver. Verdade, medo de ser feliz. Não, porque na minha família, pastor, tem muito caso de separação, então para que eu vou casar para me separar também? Que negócio é esse? Não tem esse negócio. Não, mas tem uma maldição hereditária na minha família. Não existe isso. Não existe, não existe. Não existe, não existe. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Não, mas o que acontece? Porque não fazem a obra de Deus. Jesus passou por um certo lugar e encontrou um homem cego de nascença, lá em João 9, não precisa ler agora. E os discípulos falaram, Senhor, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Pergunta sem pé e sem cabeça. Como é que ele poderia pecar antes de nascer? Ah, mas ele foi em outra encarnação. Desculpe se eu ofendo alguém, mas não posso deixar de falar a verdade. Não existe reencarnação. Isso é antibíblico. Hebreus 9, 27, a Bíblia diz, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez. Tem duas pessoas, uma senhora que sempre escreve para mim tudo, me chama assim, PJ, pastor Jaime, me chama de PJ. PJ, eu gosto tanto das suas mensagens, mas quando você fala da reencarnação, aí você não sabe o que está falando. Um outro foi o senhor que encontrei, até quando não vejo ele há algum tempo, eu sempre encontrava com ele na rua, e ele falava assim, Amorim, como gosto das suas mensagens, Amorim, mas quando você fala de reencarnação, o que eu posso fazer? Tem que pregar a verdade. A verdade é, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, vindo depois disso o juízo. Não existe reencarnação. Aquilo que para quem está começando a entender, que o Elias reencarnou em João Batista. Mentira. Mas por que você fala isso? Porque Elias não desencarnou. Se ele não desencarnou, como é que ele pode reencarnar? Re é do latim, quer dizer de novo. Como é que ele pode encarnar de novo se ele não desencarnou? Besteira, então não existe. Para com essa bobeira. Desculpe se eu estou lhe ofendendo, eu tenho que falar a verdade. Então, não, nem ele, para com essa bobeira, nem seus pais, que ele não tem esse negócio de que é hereditário. Foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, mas não parou. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Quer dizer, Jesus tinha que fazer a obra. Somos nós. Não, porque se está tendo isso, agora no meu não vai ter. Eu vou fazer e não vai ter. O outro tem medo, irmão, de comer. Comer. Não, porque quando eu como a minha pressão sobe. Outro diz, não, quando eu como a minha glicose. Claro, você tem um profissional da saúde que cuida de você, da alimentação, ele fala lá. Mas tem gente que virou uma paranoia, pessoal. Virou uma doença, a pessoa não tem medo de comer, tem gente que beber água, tem gente que beber água. Não, porque quando eu bebo água, meu estômago fica... Chega, por que eu estou falando isso? Veja o 26. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? Perturbação. Irmãozinho, vê se o medo não está virando uma perturbação, que muita gente está com perturbação já. Não como por causa disso, não bebo por causa disso, não viajo por causa disso, não durmo, porque toda vez que eu vou deitar, pastor, já fico escutando no meu coração, claro, você está vivo? Seria esquisito se você não escutasse seu coração bater. Não, porque ele bate esquisito, então pega um lado que você não vai escutar. Verdade. Não, eu tenho medo de dormir, porque toda vez que eu penso que eu vou dormir, eu não vou acordar, porque o meu avô foi assim. Virou perturbação, meu irmão. O medo traz a perturbação, e muita gente está com perturbação na vida, verdadeira perturbação. Eu tenho medo de envelhecer, tem gente que diz, que eu não quero dar trabalho para ninguém. Que besteira. O bom é que você não dê, mas se for dado para alguém, é para o filho, para alguém da família, que um dia você cuidou também. Mas não é isso que eu quero falar. A Bíblia diz que na velhice nós seremos viçosos. Leia lá o Salmo 92, os dois últimos versículos. Na velhice serão viçosos, fortes e florescentes. Bonito, eu falei de uma irmãzinha, membro aqui da igreja, 96 anos de idade. Eu lembro quando eu conversei bastante com ela, ela tinha 92. Eu contei isso para vocês, que ela foi fazer um check-up, ela estava junto com o sobrinho dela, que é médico. Ela disse, pastor, o doutor falou no exame que todos os meus órgãos estão, joias. 92 anos de idade. Agora eu conversei com ela com 96.
Até ela é árabe, eu brinquei com ela, ela assim, só gosta de fazer quibe? Não, fazer não, eu gosto de comer quibe. Aí agora está com 96, bati um papo, falei, mas não era dela agora, queria falar mais coisa de família. E de negócio dela ir embora, eu olhei assim, 96 anos, vi que ela estava com tipo uma mochilinha. Ele disse, será que ela dirige? Você está acompanhado de alguém? Não, não. Eu estou agora morando aqui, pastor Jair, ela é lá de Barueri. Estou morando aqui agora no Paraíso, que meus sobrinhos querem que eu more perto deles, não querem que eu fique sozinha lá. Mas eu disse, não, não tenho esse medo não. E a senhora vai para casa como? Vou de metrô. Pega ali, aí depois eles me buscam lá no metrô. Disse, rapaz, 96 anos, mas forte, bonitona, 96 anos de idade. É o que tem que ser. Para com esse... Tem gente de medo então de envelhecer. O medo é uma porta aberta. Israel, eu disse para vocês, não temam os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não me deste ouvido. Olha aí, maldição sem causa não se cumpre. Então você está clamando, Deus está respondendo. Para com esse medo. Esse medo é um pecado na sua vida. Esse medo faz você empobrecer, faz você viver triste e faz você viver perturbado. Que se contar aquela coisa, lembra do testemunho daquela senhora, que esse parece cômico, motivo de dar gargalhada mesmo. Pastor Jair, eu tinha medo de tomar banho. Mas por quê? Porque eu pensava que ia morrer afogada no chuveiro. Eu já vi gente com pânico de água, batismo, ou vai ter batido nas águas, espero que não tenha ninguém com pânico de água. Mas eu já batizei pessoa que quando saiu da água, ficava assim, já entrava na água assim, ó, misericórdia. Parece como, mas tem. Tem. E essa senhora deu testemunho aqui, era do chuveiro. Ela disse, pastor Jaime, eu tomava banho com a porta aberta. Um parente meu tinha que ficar na porta, se eu passasse mal, ele já entrava. Ele entrava em pânico, não é cômico? Não, é perturbação mesmo. Amigo, acaba com isso. Hoje nós vamos orar, você está clamando a Deus, Deus está te respondendo. Tem pecado, como Josué, tem que tirar. Ou tem situação que aí é diferente. É o que? 2 Crônicas, capítulo 20... Não dá para ler tudo não, eu já vou ler já no versículo 17, só o versículo 17. Você está clamando a Deus. 3 nações estavam contra o Josafá. Josafá então se coloca diante de Deus e clama aos céus, clamou ajuda, clamou socorro. É uma direção que Deus dá, resposta, hein? Então tem pecado, tem que ser tirado, tem medo, tem que fechar essa porta. E agora, o que é? Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé. E vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, olha aí, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Mas Senhor, como é que eu vou sair da batalha e não vou pelejar? Eu vou ao encontro do inimigo e o inimigo não vai? Não. Josafá não tinha que fazer nada. Só tinha que parar e estar em pé. E é o encontro do inimigo. Mas como é que eu vou ao encontro do inimigo, Senhor? Se o inimigo vem para me acabar, para me atacar. Olha o versículo 22, que diz assim, 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. Acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. E, entretanto, chegou Judá, Atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos. Josafá não derramou uma gota. Tem situação que você não tem que fazer nada. Eu já dei, às vezes, explicação para alguém assim, um aconselhamento. Pastor Jaime, eu já fiz tudo que tinha que fazer. Então deixa as coisas acontecerem agora. Deixa as coisas. É o que o Josafá tinha que fazer. Ele tinha que deixar as coisas acontecerem. Ele tinha que se levantar, ir para cima do inimigo, louvando a Deus, adorando a Deus. Mas antes dele chegar no inimigo, o inimigo se autodestruiu. A mesma coisa contigo. Tem situação que você não tem que fazer nada. Tem que deixar a coisa acontecer, porque Deus está no controle. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará.